Bom dia a todos. Nós vamos trabalhar hoje a estrutura e análise do fluxo de caixa. Tá? É uma demonstração contábil bastante importante e a maioria dos analistas e investidores analisam essa demonstração contábil. Tá? Então, um pouquinho dos conceitos e as tendências gerenciais do fluxo de caixa. Tá? A importância da gestão financeira nas empresas leva os analistas a dedicarem uma importância bastante grande na demonstração financeira do fluxo de caixa. Isso permite saber qual é a situação da empresa ou como ela está trabalhando ao longo de determinado período. Se ela está gerando caixa positivo ou se ela está queimando caixa, né? O que é muito importante para saber a solvência da empresa e o nível de alavancagem que essa empresa vai estar adotando nos próximos períodos, semestres, anos e etc. E tal. E o Welch, ele coloca 3 tipos de fluxos de caixa que as empresas deveriam estar adotando. Fluxo de caixa de longo prazo, né, onde eu olho os investimentos que a empresa vai estar realizando nos próximos 5, 10 anos, né, para justamente ela se preparar para esse momento, buscar recursos no mercado financeiro, buscar gerar caixa para poder atender a essa demanda de investimentos. Então, como exemplos, vamos lá. Nós temos, por exemplo, a Klabin Papel e Celulose, que está com o projeto Puma 2. O projeto Puma 2 é uma expansão da empresa na área de pasta de celulose. O investimento previsto é de 9 bilhões de reais. A primeira fase do Puma 2 vai estar entrando em funcionamento em 2021 e a segunda fase em 2023. Esse projeto de 9 bilhões em 2020 até a entrada em funcionamento em 2021 da primeira etapa vai queimar 3 bilhões de caixa. Né? Vão ser investidos 3 bilhões de caixa. E a segunda etapa vai ser investido mais uns 3, 3,5, 4 bilhões. E desde o início do projeto, que foi em 2019, início de 2019, final de 2018, a empresa já botou mais 2 bilhões, 1 bilhão e 800 a 2 bilhões nesse projeto. Então, o que acontece? A empresa, sabendo desse investimento, ela tem que estar com o caixa preparado ou já ter as suas fontes de financiamento, né, estruturadas. No caso específico da Klabin, ela já tem todo esse dinheiro em caixa. Tá? Ela já, em 2019, ela fez captação no mercado nacional e internacional, e aí ela já tem todo esse dinheiro, todos esses recursos para fazer o investimento até 2023. Tá? Então, ela está bem sossegada nesse sentido. A outra coisa é um planejamento mais de curto prazo, onde eu olho o resultado anual. Né? Será que a empresa tem recursos suficientes para entregar todos os seus projetos, pagar suas dívidas, ou ela vai ter que fazer uma reestruturação de dívida, buscar dinheiro no mercado, fazer um follow-on de ações, isso é, buscar mais dinheiro emitindo novas ações. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Né? Então, vamos lá para um exemplo mais de curto prazo aqui. Tecnisa, uma incorporadora, ela fez um follow-on em julho, final de julho, início de agosto do ano passado, captou alguma coisa como 400 milhões de reais. Com isso, ela teve fôlego para pagar as dívidas mais caras que ela tinha em carteira. E hoje ela tem um caixa de 360 milhões de reais, o que permite pagar todas as dívidas que estão vencendo neste ano e
parte das dívidas que estão vencendo o ano que vem. Isso se não ocorrer absolutamente nada no setor, se ela não continuar vendendo, se ela não construir, se ela não fizer lançamentos, né, se parar total, né, ela tem capacidade para praticamente pagar 2 anos de dívida. Uma outra coisa que também é importante é a questão do planejamento de curto prazo, né? O fluxo operacional, que eu posso estar fazendo diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, por exemplo, no banco, a gente fazia a abertura do caixa todos os dias e lançava tudo que estava vencendo. Então, empréstimos que o cliente tem que pagar, títulos públicos que estavam vencendo naquele dia, duplicatas a receber que estavam caindo no caixa do banco, que depois eu ia estar repassando. Por que eu tinha tudo isso? Para saber o quanto de grana que ia entrar naquele dia, o quanto de dinheiro ia entrar naquele dia, e com isso decidir o que eu vou fazer. Vou emprestar dinheiro para as empresas, ou vou aplicar em título público, ou vou emprestar esse dinheiro para outros bancos. Então, diariamente, a gente mostrava esse fluxo de caixa. Também no operacional, a gente tinha um relatório semanal, onde a gente mostrava o fluxo de vencimentos, tanto dos empréstimos, para saber o que iria entrar no caixa do banco, como de CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, que é aquilo que eu deveria estar devolvendo para os meus clientes. Então, venceu um CDB da ELN que aplicou no banco. Então, hoje eu vou ter que pagar a ELN, depositar na conta dela X reais, referente a esse CDB. Então, esses fluxos de caixa são super importantes para a tomada de decisão, né, de empresas, tanto do ponto de vista diário, semanal ou mensal, como de longo prazo. Tá? Então, as empresas devem preparar seus fluxos de caixa no sentido de mostrar aquilo que é importante para o acompanhamento da situação financeira da empresa, tá? No curto, médio e longo prazo, em função daquilo que ela tem como planejado. Tá? Então, saber a estratégia da empresa, o planejamento estratégico da empresa para os próximos anos é uma coisa extremamente importante para eu estar adequando o meu fluxo de caixa. Se é curto prazo, eu vou ver as necessidades momentâneas aí de fluxo de caixa. No caso, é a mesma coisa quando a gente faz na gestão do nosso caixa pessoal, pessoa física. Tá? O que eu faço? Eu vou lá, tenho meus fluxos de caixa, tenho meu fluxo de caixa, né, entradas e saídas, pagamentos. Se em algum momento eu vejo que eu vou estar com saldo devedor, que eu não vou ter recursos suficientes para fazer face aos pagamentos que eu tenho, eu vou buscar alternativas para estar suprindo essa necessidade. Ou vou usar o cheque especial do banco, que é muito caro, então eu tenho que ficar esperta. Se eu não tiver, se eu tiver investimentos, eu vou reduzir os meus investimentos para atender essa demanda. Então, são as adequações que eu preciso estar fazendo para ter suprir essas necessidades de caixa. Tá? Uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, ela tem um fluxo de caixa de longo prazo. Né? Ela tem um plano de investimento quinquenal, né, de 5 anos, e ela tem um plano de investimento de mais longo prazo de 10 anos, né, que ela também trabalha. E, em cima disso, ela busca no mercado internacional ou nacional, que é mais difícil, né, porque como os volumes são muito altos, ela tem que ser no mercado internacional. Ela busca os recursos para fazer face a esses investimentos de longo prazo. Tá? O que está acontecendo também, quando eu faço esses projetos de muito longo prazo, eu tenho que alinhar, não no caso específico da Petrobras, porque a Petrobras está fazendo extração de petróleos em águas profundas. Então, é uma coisa mais tranquila. Né? E tudo que não é isso, ela está vendendo, ela está desinvestindo. Né? Mas, por exemplo, na situação de uma incorporadora. Com a pandemia, a gente percebeu
mudança de hábitos de consumo, mudança na forma como as coisas estão sendo comercializadas, e eu vou ter com isso, como consequência, novas concepções de produtos e serviços. Né? Então, vamos lá, por exemplo, de uma incorporadora. Com essa questão da pandemia e do isolamento social, as pessoas vão agora pensar 10 vezes se vai comprar um imóvel pequeno, um estúdio de 30 metros quadrados para ficar perto do escritório, ou se ela vai optar por um imóvel maior, talvez até mais afastado, né, para poder ter um escritório, para poder trabalhar em home office, isolado do resto da família. Né? Então, tudo isso são novas tendências que vão acontecer, porque o que acontece? A maioria das pessoas, assim que a gente sair da pandemia, pelo menos no setor financeiro a gente tem percebido isso, a maioria vai ficar mais tempo em casa do que no escritório, propriamente dito. Então, isso são mudanças, e isso vai levar a mudanças de comportamento de consumo também. Né? Então, aqui um pouquinho a ferramenta, né, do fluxo de caixa, como é que funciona. Eu tenho tudo que é contas a receber, menos as contas a pagar, de uma forma bastante simples, é o que eu estou gerando de caixa. E esse fluxo de caixa que foi gerado, ele vai estar aplicado ou efetivamente no próprio caixa da empresa, ou depositado em bancos, ou em aplicações financeiras. É bastante simples. São as três formas que eu tenho para destinar. Ou eu deixo o dinheiro na minha carteira, né? Ou no banco, ou em aplicações financeiras. O fluxo de caixa também ele ajuda a mostrar um pouquinho o que aconteceu no passado, bem como o que vai acontecer no futuro, né? A evolução do disponível, né? Para que eu possa estar tomando as medidas para enfrentar uma situação de escassez ou uma situação de excesso de recursos. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma coisa extra que cai na minha conta, sei eu, caiu um dinheiro extra na minha conta porque eu vendi o carro e não vou mais ter carro. Né? Decidi que eu vou andar de bicicleta pela cidade de São Paulo, não preciso de carro. E esse dinheiro, né, é uma entrada de caixa extraordinária e eu tenho que resolver também o que eu vou fazer com isso. Tá? É também importante ressaltar que o fluxo de caixa é uma ferramenta estritamente financeira para avaliar a capacidade de sustentação financeira da empresa e das pessoas. Né? Então, é um instrumento puramente financeiro para avaliar meu grau de solvência ou insolvência. Basicamente é isso. E aí nós temos o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa projetado. A importância do realizado é que eu vou avaliar como se comportaram as entradas e saídas do caixa. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o meu condomínio. Né? Eu faço a gestão financeira do condomínio, eu tenho X condôminos que pagam Y de condomínio por mês, e eu já tenho mais ou menos um fluxo de comportamento de saídas entre despesas administrativas, energia elétrica, água, gás, etc. E tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, eu tenho a minha projeção de despesas, né? Eu vou também analisar as variações de despesas, o porquê que aumentou ou diminuiu essas despesas, e vou analisar minhas entradas de caixa. E aí eu vou ver o que aconteceu. Olha, eu tinha que receber 40 mil de condomínios pagos. Não entrou tudo isso. Quem são os inadimplentes? O que aconteceu? Caso esporádico, é uma situação que vai se repetir lá na frente, porque se for se repetir lá na frente, eu vou ter um problema de caixa no futuro, e eu preciso me prevenir para isso. Tá?
Então, avaliar o caixa realizado frente àquilo que foi projetado é extremamente importante para justamente ver essas variações que ocorreram, as falhas, se foi de projeção ou se foi uma falha de gestão. No caso do condomínio é mais simples, né? De estar avaliando. O caixa projetado, ele também é bastante importante para as empresas terem, justamente para verificar a capacidade de gerar recurso para custear suas operações. Então, será que com só o meu operacional eu gero caixa suficiente para custear as minhas operações? Qual é o nível de capital de giro que eu preciso se eu aumentar as minhas vendas e principalmente se for vendas a prazo? E determinar o grau de dependência, né, que a empresa tem de capital de terceiros, né? O quanto que eu preciso ir a bancos para buscar recurso para financiar minha atividade operacional. Então, tudo isso são informações bastante importantes que a empresa tem que analisar com o seu caixa projetado, principalmente para prever o futuro, para prever necessidades futuras de caixa. Com relação aos fluxos de caixa, a gente tem dois métodos para elaborar o fluxo de caixa de uma empresa. O método direto, que são as entradas, menos tudo que sai, que é o que eu faço no condomínio. Eu tenho X mil que tem que entrar e eu tenho todas as saídas lá previstas, salários, impostos, utilities, água, luz, gás, né, e por aí afora. Vejo lá no final do mês meu fluxo de caixa, tive geração de caixa operacional ou não, de venda de alguma coisa, normalmente em condomínio eu não tenho, e aí eu vejo, o meu saldo foi credor ou devedor, eu aumentei o meu disponível ou não, tá? Bastante simples. Né? Então, em princípio, eu sempre tento fazer com que no meu condomínio eu tenha no final do mês um saldo positivo. Alguns meses eu não consigo, e aí eu vou buscar das aplicações financeiras que eu tenho do condomínio, sacar o dinheiro para poder fazer face às minhas despesas operacionais. Tá? Já no método indireto, o que eu tenho? A base não é a receita, as entradas. A base é o lucro líquido. Tá? E aí eu vou fazer os ajustes de depreciação, amortização, aumento de provisões, né? Coisas assim. E aí eu vou ter a geração interna de caixa. E, mais ou menos, o resultado operacional do caixa. Com isso, eu tenho o fluxo operacional, mais ou menos resultado de receitas não operacionais, e aí eu tenho a variação do disponível no final do período. Então, mostrando aqui para vocês como funciona um fluxo de caixa pelo método direto, eu tenho recebimento de vendas, menos pagamento de fornecedores, despesas administrativas, despesas financeiras, impostos, mão de obra. Eu tenho o total de recursos provenientes da minha operação. Recebimento por vendas de imobilizado, que é outras receitas operacionais. E aí, total de ingressos de recursos financeiros. Menos a destinação desses recursos, que é aquisição de imobilizado, pagamentos bancários, pagamentos de empréstimos bancários. E aí o total dos recursos, destinação dos recursos financeiros. Variação líquida das disponibilidades, mais o saldo inicial de caixa que eu tinha, e aí eu tenho o saldo final de disponibilidades. Então, quando a gente olha o método direto, eu estou olhando os recebimentos e pagamentos oriundos da minha atividade operacional. Tá? Esse método direto, ele facilita eu avaliar a solvência da empresa. Né? Se a empresa só está queimando caixa
ano após ano, trimestre após trimestre, chega uma hora que ela não tem mais condições, né, de sobreviver. Tá? Então, ela vai ter que equacionar um pouco isso. Quem tem uma situação parecida com essa, que está sendo equacionada e que está conseguindo sobreviver, é a Forjas Taurus, que tem um grupo aí de alunos que está analisando. Então, vão ver que aí nos últimos anos ela andou queimando muito caixa e agora está conseguindo, né, equacionar um pouco isso. Tá? O método indireto, eu saio do lucro líquido do exercício. Né? Então, quais são os ajustes positivos? Eu tenho depreciação, aumento de impostos a pagar, aumento de fornecedores. O que são esses aumentos de impostos a pagar e aumento de fornecedores? São aumento dos passivos não onerosos. Né? Decorrem da atividade da empresa, mas eu tenho a pagar, vou pagar o mês que vem, vou pagar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses ou o ano que vem. Né? Então, uma fonte de financiamento não onerosa. Menos o quê? Menos aumento de clientes. O que é aumento de clientes? É aumento de duplicatas a receber. Então, isso daí eu estou financiando o meu ativo circulante, estou aumentando necessidade de financiamento do meu ativo circulante. E aí, com isso, eu tenho caixa gerado pelas operações, que vai ser a diferença. Mais venda de imobilizado, que é receita ou despesa não operacional, receita ou prejuízo, né, lucro ou prejuízo. E aí eu tenho total de ingressos de disponibilidade. Menos pagamentos de empréstimos bancários, menos aquisições de imobilizado, eu tenho total das aplicações das disponibilidades que foram realizadas. Com isso, eu tenho a variação líquida das disponibilidades. Mais o lucro, o saldo de caixa inicial, e aí no final eu vou ter o meu saldo final das disponibilidades. Tá? Então, pelo método indireto, eu saio do lucro líquido e vou fazendo o ajuste considerando contas de resultados que não afetam o caixa da empresa. Tá? Então, com esses ajustes de mais e menos, eu vou de depreciação, aumento de impostos a pagar e menos aumento de clientes. Se eu tiver aumento de estoque também, vou estar colocando aqui nos menos, né? E isso vai estar me gerando, pelo método indireto, a geração de caixa. Bom, a demonstração de resultados por atividade. Tá? É uma visão mais moderna, o modelo foi apresentado pela FASB, Financial Standard Board, né, o FASB 95, que classifica as atividades em 3 categorias: atividade operacional, de investimento e de financiamento. É uma forma mais tranquila para estar apresentando essa geração de fluxo de caixa. Então, a atividade operacional é tudo aquilo decorrente da operação da empresa, como recebimento de vendas de produtos, pagamento de fornecedores, despesas operacionais, salários, encargos, outros recebimentos e pagamentos que não são classificados como atividades de investimento ou de financiamento. As atividades de investimento compreende transações de concessão e recebimento de empréstimo, compra e resgate de títulos, isso é aplicação financeira, aquisição de participação ou venda de participação acionária em sociedades, compra ou venda de ativos. Né? A única coisa que não pode ser é aquela compra de ativo com objetivo de revenda, isso é, compra de um carro com o objetivo de revender daqui 2 meses com um lucro de R$2.000 em cima do carro. Então, isso daí não é atividade de investimento, é comercialização. As atividades de financiamento, né, é captação de recursos dos proprietários ou acionistas da empresa, seja através de emissão de novos títulos, seja através de emissão de ações, fazendo um follow-on no mercado, tá? Devolução de recursos ou de rendimentos através de pagamento de dividendos
ou juros sobre capital para os investidores, é a amortização de empréstimos, é a contratação de novos empréstimos, né? Tudo isso é atividade de financiamento. E aqui, para a gente concluir, a gente está mostrando justamente a demonstração do fluxo de caixa baseado no método direto, baseado no FASB 95, pelo método direto e método indireto. O método direto, o que eu pego? Eu pego justamente aí tudo que a gente viu. Entradas de caixas operacionais, recebimento de cliente, dividendos recebidos, juros recebidos, recebimento de reembolsos de seguro, lucros de subsidiários, tudo que entrou no caixa, menos tudo que está saindo agora. Pagamento de fornecedores de salários, pagamento de imposto de renda, juros pagos. E aqui outros recebimentos líquidos, tá? Que aconteceram. E aí eu tenho o caixa gerado pelas atividades operacionais. Depois, caixa gerado pelas atividades de investimento. Alienação de imobilizado, alienação de investimentos. Venda de imobilizado, venda de participação acionária em alguma empresa. Ou aquisição de imobilizado ou aquisição de investimentos, realização de investimentos, compra de participação em outras empresas. E aí eu tenho o resultado líquido. Depois, com relação à atividade de financiamento, então eu tenho integralização de capital, juros recebidos por empréstimos, empréstimos tomados no mercado, aumento de capital. Isso tudo são receitas. As despesas, pagamentos de principal, pagamentos de juros ou dividendos, pagamentos de empréstimos, aqui é a operação de leasing, né? Todos esses pagamentos, ou amortização de empréstimos e pagamentos de lucros e dividendos, vão estar sendo refletidos na saída de caixa. A soma do aumento menos as saídas de caixas nas atividades de financiamento, eu tenho, né, o resultado. A soma de todos esses itens aqui, caixa líquido das atividades operacionais, mais caixa líquido das atividades de financiamento, mais caixa líquido das atividades de financiamento, vai me dar aumento ou redução do caixa. Mais o saldo inicial do caixa, e aí eu tenho o saldo final de caixa. Esse pelo método direto. Pelo método indireto, a gente vai fazer exatamente a mesma conta, só que a gente sai do lucro líquido, do resultado líquido da empresa no ano ou no semestre. E aí eu tenho os ajustes, que são provenientes de depreciação, que não é saída de caixa, provisão para devedores duvidosos, não é saída de caixa, depois resultado da venda de imobilizado, aumento ou diminuição de contas a receber, aumento ou diminuição de estoques, aumento ou diminuição das despesas antecipadas, aumento ou diminuição de passivos, né? Aumento e diminuição de ajustes, por aí afora. Então, eu tenho aí o resultado proveniente das atividades operacionais. Depois, a mesma coisa vai acontecer com venda de imobilizado ou venda de participação acionária, assim como aquisição, né, de imobilizado ou de participação acionária. Então, eu tenho o resultado das atividades de investimento. E as atividades de financiamento é exatamente a mesma coisa que pelo método direto, né? Eu vou estar vendo o que entrou no caixa através de novos empréstimos tomados, juros recebidos, integralização de capital, aumento de capital e tudo que está saindo, como pagamento de leasing, pagamento de lucros ou dividendos, pagamento de empréstimos e assim sucessivamente. A soma desses caixas líquidos, tanto operacional de investimento como em financiamento, eu vou ter aqui o resultado das atividades. E aí eu tenho aumento ou redução de caixa, né?
comparativamente, se for positivo ou negativo, comparativamente ao que eu tinha de saldo inicial, tá? Ou gerado pelas operações, na verdade, gerado pelo operacional, pelo resultado líquido da empresa, tá? É um método bastante interessante. Então, era um pouquinho isso que eu queria estar compartilhando hoje com vocês. E vamos aí abrir depois, hoje à noite, para perguntas, para tentar esclarecer essa aula aqui de elaboração de fluxo, demonstração de fluxo de caixa.